Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para o último e conclusivo episódio do capítulo 23 do livro de Levítico. Que jornada legal demais através da Bíblia. Vocês estão aí comigo? Firmes, animados, animadas? Para a gente concluir mais um capítulo, pela graça, misericórdia e bondade de Deus. Vamos falar hoje bastante dessa festa da expiação aqui, como acontecia, a festa dos tabernáculos também, como que era isso, como que era a alegria ali diante do Senhor, como isso refletia ali no Novo Testamento, como aconteceu ali também, e como isso traz lições para nós nos dias de hoje, tantos séculos, milênios após, né? Tudo bem? Leia o capítulo aí, 23, leia todo o livro, vai acompanhando a gente aí, parte por parte. Se você não viu os outros episódios, clica lá que você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Tem muita coisa legal, interessante para você aprender do texto bíblico. Vai ouvindo um pouquinho cada dia aí, quando vê você tá dominando todo o conceito básico aí de entendimento da teologia bíblica, tá bom? Todos, né? Que são muitos, é muito conhecimento, muita coisa aí que a gente tem trazido para vocês, muita teologia, arqueologia, história do povo de Israel, da nação judaica, cristianismo, aí a gente fica indo no Novo Testamento, voltando para o Antigo, e uma mensagem bastante cristocêntrica, a gente tenta aqui revelar para você a pessoa de Jesus em cada parte do Antigo Testamento também, porque o Antigo Testamento ele fala muito de Jesus também, tá? Por mais que isso não pareça para alguns. Então veja que a festa da expiação, essa grande ocasião ali, cujas cerimônias estão descritas mais particularmente lá no capítulo 16, que a gente já viu, mas aqui também traz novos conceitos, a convocação santa na qual as pessoas deveriam afligir as suas almas. Então o que acontecia ali? Aprenda daqui que esse pecado ele deve ser lamentado e deveria ser lamentado em segredo. Existem assuntos que podem ser apropriadamente confessados somente a Deus. Cuidado! A confissão destes a outros não serviria a um propósito útil. Pode até produzir danos, mas existem aqueles que deveriam ser lamentados publicamente. Onde houvesse pecados nacionais, eles deveriam ser confessados abertamente. Os pecados contra a sociedade deveriam ser de propriedade pública. Isso é o que nos ensina o texto bíblico. A confissão pública geral do pecado é útil para chamar a lembrança do pecado individual também. A contrição pelo pecado é indispensável. Nenhum trabalho secular ele deveria ser feito nesse dia em que os homens deveriam afligir suas almas. Nesse dia, eles não apenas descansavam do trabalho servil, como nas outras festas anuais. O resto deveria ser tão estrito quanto os sábados semanais. Se quisermos a salvação, devemos ser sinceros, meus queridos. A alma ali, ela deveria ser afligida pelo jejum. O espírito ali de um jejum religioso representa também a abstinência de todos os tipos de pecado. Eles deveriam trazer uma oferta queimada diante do Senhor nesse dia. A oferta pelo pecado e pela culpa dizia respeito a pecados particulares, mas o holocausto era pelo pecado em abstrato. Os sacrifícios desse dia eram da maior importância e tipificavam eminentemente a grande expiação por meio do Evangelho. Então entenda, a penitência ela nunca é perfeita, até que tenha-se uma visão perfeita do Calvário.
porque Ele é misericordioso. Tememos a Deus com temor gracioso, com tal medo a santidade aperfeiçoada, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. O espírito peregrino ali, ilustrado na festa dos tabernáculos, também nos ensina muitas lições. No 7º mês, onde acontecia, que não é o mesmo mês de julho, tá? Nosso, lembre disso. Depois a gente vai voltar a falar sobre esses meses aqui, como era diferente a contagem no calendário judaico. Era um mês sabático, tá? Por assim dizer, quando aconteciam serviços religiosos de caráter mais importante. A festa das trombetas introduziu o mês e alegres foram as antecipações de bênçãos. Então, no 10º dia veio o grande ritual de expiação, com sua tristeza penitencial. Então chegou no 15º dia o início da festa dos tabernáculos, no tempo da colheita, que era um tempo sem chuva. Esperava-se que o povo, mesmo depois de seu estabelecimento em Canaã, ele passasse uma semana em barracas ou tendas e com galhos de boas árvores, com ramos de palmeiras e salgueiros do riacho, para se regozijar diante do Senhor. O capítulo 23, aqui no versículo 33 ao 44, nos fala novamente da festa dos tabernáculos. Esta foi o último dos grandes festivais do ano dos hebreus. Era uma temporada de muita alegria. Ela era feita para assegurar-lhes o retorno de Deus para habitar com eles. Veja que esse motivo não é dado no texto, mas pode ser obtido da história. A comissão de construir o tabernáculo do testemunho, que havia sido suspensa em consequência de sua rebelião, foi renovada a Moisés no monte. Quando ele trouxe essas boas novas, ele os instruiu a construir barracas, pois deveriam permanecer em seu atual acampamento até que o trabalho fosse concluído. E no devido tempo a Shekinah possuiu o tabernáculo, a presença de Deus encheu o tabernáculo. E esse glorioso evento, ele prenunciou o quê? O sublime mistério da encarnação. Compare com João, capítulo 1, lá, versículo 14, se não me engano, que diz literalmente que Cristo habitou entre nós, mas no original a palavra poderia ser ele tabernaculou, né? Entre nós. Então, habitou, veio habitar. Quão maravilhosa é aquela graça do Evangelho, segundo o qual os cristãos eles se tornam santuários e morada de Deus. Agora, não mais uma barraca. Então, isso tudo era para lembrar aos filhos que seus pais acamparam no deserto. Toda vez no ano que eles iam habitar em tendas, ali na festa dos tabernáculos, lembrava eles de que os pais deles viveram no deserto também, acampavam no deserto. E a condição de Israel no deserto, ela descrevia o cristão e sua jornada pelo mundo em busca da Canaã celestial. A habitação em cabanas ali, em barracas, ela exibia a mutável natureza instável das coisas terrenas. Veja Hebreus capítulo 11, versículo 9. Esse fato é óbvio ainda assim. Precisamos ser lembrados disso, da temporalidade das coisas. Veja que a prosperidade, muitas vezes, ela nos leva a se esquecer o dia da humildade. Portanto, essa instituição divina, ela se repetia anualmente para neutralizar essa tendência. Ao rever a vida humilde dos ancestrais, eles podiam se sentir mais gratos a Deus pelas bênçãos que agora tinham de uma civilização estabelecida dentro de condições melhores de vida. Seria uma ação de graças anual, em agradecimento ali pela colheita também nacional. E isso tudo aqui é especificado no versículo 39, que há uma nota aqui a respeito do tempo, que diz: quando colherdes, então é nessa época, quando colherdes o fruto da terra.
A safra, bem como a colheita, elas foram então reunidas. Então entenda, em Êxodo, a festa dos tabernáculos é chamada de festa da colheita, mas é a mesma. E assim visto, ela era uma antecipação da ressurreição. A ressurreição geral é aquela colheita final no final do ano real do mundo, do qual a ressurreição de Cristo foi o primeiro fruto. Esta ação de graças foi no 15º dia do 7º mês, 5 dias após o dia da expiação no qual o povo havia afligido as suas almas, em jejum. E as alegrias da salvação, elas seguem-se às tristezas do arrependimento. Essa é a lição. As alegrias da ressurreição, elas surgem dos horrores do Calvário. Havia uma alegria diante do Senhor naquela festa. A ideia aqui de que, sob a antiga lei, Israel era uma nação particularmente severa e sombria e essencialmente falsa, ela é tirada. A gravidade, em vez da despreocupação, pode tê-los de fato caracterizado. Eles podem ter tido uma seriedade de alma, mas eles estavam familiarizados com a alegria e às vezes se entregavam a uma grande contínua alegria de todo o coração. Era um sol radiante em Israel durante as festas dos tabernáculos. É significativo que essa festa dos tabernáculos ocorresse apenas 5 dias após o dia da expiação, o dia em que eles foram ordenados a afligir as suas almas. Quantas vezes um intervalo muito pequeno divide alegria e tristeza? Tão variadas são as cenas de nossa vida mortal, meus queridos, que nenhum homem nas circunstâncias mais brilhantes pode garantir para si 5 dias de prosperidade, que nenhum homem sob a nuvem mais escura precisa se desesperar ao ver o sol raiar rapidamente e brilhar serenamente no seu caminho. E quando a tristeza ela é santificada pela reflexão, submissão, oração, ali é lançada a base da mais pura alegria. A felicidade que nasce da submissão à vontade de Deus é algo que satisfaz e santifica a mente. Era bom para Israel, morando em casas fortes e confortáveis, passar uma semana do ano nas cabanas que os levavam de volta em pensamento às tendas do deserto. A nação hebraica, ela deveria regozijar-se diante do Senhor por 7 dias. O coração do povo deveria estar cheio de alegria transbordante, mas deveria ser derramado diante do Senhor para que fosse seguro e salutar. Havia esses 3 grandes festivais para os israelitas, cujas datas eram claramente demarcadas, e nas quais cabia aos homens da nação, tanto quanto possível, estarem presentes no santuário. É o último deles que estamos considerando. Os regulamentos para sua observância foram enunciados com o máximo de detalhes. Regozijai-vos perante o Senhor vosso Deus. Veja o deleite de Deus na felicidade de seu povo. Ele adora testemunhar a alegria deles. A religião, ela nunca deve ter a intenção e nem ser um sinônimo de melancolia, de frieza e de afastamento ou desumanidade. Este foi o festival de coroação do ano e, portanto, deveria ter seu clímax na alegria. Para o Filho de Deus, dias melhores estão sempre reservados. Ele nunca precisa ansiar pelo retorno do passado. Cada festival deve superar o precedente. Jesus guarda o melhor vinho até o fim. Isso foi o que ele mostrou lá no primeiro milagre, lá no casamento. Não é assim com os prazeres do mundo. Essa festa ocorreu 5 dias após o solene dia da expiação, quando o pecado nacional foi expurgado e a comunhão de Israel com seu Deus restabelecida. Impedir o pecado e obter o perdão é a preparação adequada para a alegria do coração. Nenhum homem que não tenha experimentado a sensação de alívio do fardo da culpa e a emoção causada pela restauração do favor de seu Pai celestial conhece o significado da verdadeira alegria. Comparado com isso,
As delícias dos sentidos e intelecto se tornam insípidos, sem sabor. A alegria, ela atinge a sua expressão mais elevada na presença de Deus. Alegrai-vos perante o Senhor, o santo Deus justo que sonda o coração. Nós podemos saber sem orgulho que fizemos o que era certo e que o ser dos seres aprova nossa conduta e agracia o festival com a luz de seu semblante. Davi dançou de alegria diante do Senhor quando a arca sagrada foi trazida para a cidade de Davi. Outro nome para isso era a festa da colheita. Todos os produtos da terra foram colhidos, o Senhor os abençoou em todos os seus ganhos. Milho, óleo, vinho, alimentos diários abundavam. As barracas eram construídas com árvores frutíferas, com madeiras de árvores frutíferas, palmeiras frondosas. A generosa doação de Deus foi reconhecida. Misericórdias espirituais e temporais haviam enriquecido o povo e evocado manifestações de ação de graças. Tão visivelmente dependente é o homem de Deus para a germinação e amadurecimento do grão e da fruta, que uma colheita de ação de graças parece peculiarmente apropriada. E novamente, no armazenamento da colheita, quando o trabalho do ano está praticamente encerrado, um festival fica evidente. As compaixões do Senhor, novas suas misericórdias todas as manhãs, fornece amplo assunto para meditação e louvor de um coração devotado. Essa característica do festival, ela era uma razão pela qual todos deveriam participar dele. Não apenas os israelitas ricos e nobres, mas também os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, os pobres, Deuteronômio 16:14. Deus permite que seu sol brilhe, que a chuva caia sobre todos e espera que aqueles que recebem seus generosos dons convidem outros a participar de sua alegria. E antecipando as instruções do nosso Senhor, quando Jesus disse para convocar para uma festa os pobres, mutilados e cegos, os israelitas estavam acostumados a enviar porções para aqueles para quem nada tinha preparado. A exclusão egoísta, ela foi assim estimulada de não acontecer. Aquela exclusão egoísta ali deveria ser evitada, e então a alegria universal de todos se torna possível quando é compartilhado, aqueles que têm mais com os que têm menos, ou até mesmo não têm nada. Então a exibição da graça protetora e do amor de Deus exige uma lembrança particular. Não o poder e os recursos dos israelitas, mas o cuidado vigilante e providente de Jeová os conduziram com segurança pelo deserto. Ele tinha sido para eles uma tenda para a sombra durante o dia, e para um lugar de refúgio, e para um esconderijo da tempestade e da chuva. O sacrifício de Jesus Cristo, comemorado na ceia do Senhor, foi a Páscoa da igreja. A descida do Espírito no Pentecostes marcou a era da festa das semanas da igreja. A festa dos tabernáculos ainda aguarda sua devida contrapartida, quando aqueles que foram chamados, escolhidos e eleitos serão reunidos no reino de todas as terras para celebrar a cessação da labuta terrena e para exultar na remoção completa da mancha pecaminosa e para entrar na alegria imperecível e merecida do sábado eterno. Nenhum do povo de Deus faltará, por doença ou distância de residência, e uma retrospectiva da peregrinação da terra aumentará a bem-aventurança no céu. Então isso aqui é extremamente didático para nós. A gente volta no capítulo 25, que tem muita coisa legal para a gente ver ainda sobre essa história da nação judaica, como isso nós aprendemos, como isso nos traz lições aqui no Evangelho, no Novo Testamento, nas nossas vidas no dia de hoje, tá bom? A gente se vê em breve. Um abraço, Deus abençoe. Até lá, tchau, tchau.